Apocalipse, quando o fim é só o começo. Autor: César Andrade Marques de Azevedo. E-mail: cesarazevedo@terra.com.br. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45, 17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus. Meu pedido a você com base na palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, e que este meu ministério seja aceitável aos santos, e possa entre vos recobrar as forças. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Romanos 15, 30, 33. Permita-me situar você no Apocalipse. Apocalipse 1, 4 a 7. A redenção. A origem do pecado e a eficácia da cruz de Cristo. Vamos ver como a redenção é o centro da mensagem do Apocalipse. Em sua saudação às igrejas, João desenvolve a mais sublime temática das Escrituras, a redenção do homem, que é a suprema expressão da graça de Deus. Vamos ler novamente o texto. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1, 5b, 6. Mas o que é redenção? Redenção é a libertação de alguém mediante pagamento de um resgate. Talvez você se pergunte, mas libertar quem e de quê? Visto que hoje são poucos os que violam a lei, submetendo homens à escravidão. Quem se fazia escravo? Quem precisa ser liberto? Em que condições se deu esta escravidão? A quem deve ser pago o resgate? Por que preço? Para entendermos a redenção e respondermos a estas perguntas, voltemos para o Egito no tempo em que Israel se tornou escravo. Naquele tempo Deus levantou Moisés para libertar Israel, derramando sobre o Egito 10 pragas. Creio que você se lembra que nos dias de José, Deus preparou o Egito para acolher o povo de Israel. Foi um período difícil, pois a fome se estendera por todo o Oriente Médio. José, com sabedoria, preparara o Egito para enfrentar os 7 anos de seca, provendo assim alimento para seus próprios irmãos que encontraram abrigo no Egito. A situação confortável do povo judeu no Egito logo se transformou em um tormento. 400 anos depois, o Egito fez de Israel um povo escravo. A situação se tornou tão crítica para o povo judeu que eles clamaram a intervenção divina. Foi quando Deus levantou Moisés para liberar o povo de Israel. Faraó, contudo, recusou deixar o povo partir. Em razão da obstinação do Faraó, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Praga 1. Êxodo 7:20. Deus fez as águas do rio Nilo se tornarem em sangue, fazendo o povo entender que o Egito não podia extrair suas riquezas ao custo de vidas humanas. Praga 2. Êxodo 8:6. Deus fez o Egito ser infestado de rãs, fazendo o povo entender que Deus controlava o ciclo de vida do reino animal, tornando evidente a tolice de os fazer deuses. Praga 3. Êxodo 8:17. Deus fez o Egito ser infestado de piolhos, fazendo o povo entender que não podiam gozar do luxo enquanto Israel tinham de trabalhar em condições insalubres. Praga 4. Êxodo 8:24. Deus fez o Egito ser infestado de moscas, fazendo o povo entender que Deus tinha um povo seu no Egito, os judeus, pois a praga só afetou os egípcios. Praga 5. Êxodo 9:3. Deus fez o gado do Egito sofrer uma pestilência gravíssima, fazendo o povo entender que Deus era poderoso para guardar não só a vida, como também o patrimônio dos judeus. Praga 6. Êxodo 9:10. Deus fez o povo do Egito sofrer de úlceras e tumores, fazendo o povo entender que ao fazer sacrifícios humanos e lançar as cinzas no ar, eles próprios estavam destruindo a si mesmo. Praga 7. Êxodo 9:24. Deus fez cair sobre o Egito chuva de granizo, fazendo o povo entender que todo aquele que ouve a palavra de Deus com temor no coração é capaz de fugir da ira vindoura, porquanto está escrito:
Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Está em Êxodo 9:20. Praga 8. Êxodo 10:14. Deus fez o Egito ser infestado de gafanhoto, fazendo o povo entender que Deus tinha absoluto domínio no reino vegetal, porquanto toda a provisão de alimentos do povo foi afetado. O povo deve ter se lembrado quando a terra do Egito for abençoada, provendo alimentos para todas as nações, contudo agora, por causa do seu obstinado egoísmo de querer tudo para si, sofriam a fome que impunha aos povos. Praga 9. Êxodo 10:22. Deus fez o Egito ser coberto por trevas espessas por 3 dias, de modo que um não podia ver o outro, fazendo o povo entender o quanto estavam cegos para as necessidades de seus semelhantes. Só em Israel havia luz, porquanto eles clamaram ajuda do Altíssimo para os livrar da escravidão dos homens. Praga 10. Êxodo 12:29. A última praga foi a morte de todo primogênito do Egito, sejam homens ou animais. Este juízo seletivo foi a prova cabal para os egípcios que Deus movia sua mão de poder a favor do seu povo. A Bíblia relata que houve naquela noite um clamor tão terrível que nunca antes, na história, houvera algo semelhante. Está escrito em Êxodo 12:30. Somente Israel, por causa do sangue nos umbrais da porta, foram livres do anjo exterminador. Então Faraó, junto com o povo do Egito cederam, e deixaram o povo de Israel partir. Libertos do Egito, Deus ordenou que Israel separasse todo o primogênito judeu para o Senhor, tanto homens quanto animais. Assim o primogênito do Egito foi o preço do juízo, enquanto que o primogênito do judeu, o preço da libertação. A Páscoa, como festa perpétua, foi instituída para trazer a lembrança das gerações futuras a libertação da escravidão do Egito. Para que Israel não fosse obrigado a separar todo o primogênito para Deus, o Senhor proveu condições para que uma única tribo se tornasse representativa das demais tribos de Israel, isto é, a tribo de Levi. A matemática de Deus para prover para si uma tribo sacerdotal foi engenhosa. Somou 2 filhos de José e diminuiu a tribo de Levi, como se observa na lista dos espias em Números 13, 4-15. As tribos de Israel eram em número de 12, contados filhos de Jacó. Todavia José tivera 2 filhos, Efraim e Manasses, que Jacó abençoara também, tomando-os por seus filhos. Assim, se tiramos José da contagem e acrescentando seus 2 filhos, os filhos de Jacó passam a ser 13. A contagem voltou a 12 filhos, porque Deus separou para si a tribo de Levi, colocando-os como pagamento de resgate por todo o primogênito de Israel. Assim as tribos de Israel continuariam a ser contadas em 12, incluindo os 2 filhos de José, retirando da contagem o próprio José e, agora, a tribo de Levi, como podemos observar na lista dos 12 espias enviados à terra de Canaã. Na morte do primogênito do Egito e na santificação do primogênito judeu expresso pelos filhos de Levi, concluímos que o preço do resgate envolve o preço de sangue, ou seja, para alguém viver, algum precisa morrer. Porque este é preço a ser pago. E a quem? Está escrito: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. No próximo vídeo vamos analisar como Deus concedeu o livre-arbítrio ao homem. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45:17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus.